Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai coletar uma importância dos seres que de alguma forma se aplicaram às relações materiais e fizeram disso uma religião onde materializa-se o ser na resultante de se estar nas operações de ser coligado a materializações daquilo que se é ou se foi, ou do que se registra ser em tempo de relacionamento. Então, quanto mais tempo passamos nos realizando em relacionamentos com as coisas, mais essa edificação nos dá contas para substituir. A gente chama isso de subtração, mas é uma substituição, na verdade, daquilo que era para aquilo que há no momento. Então é a tal da diferença. Acontece que isso é uma ilusão, porque não existe diferenças nos seres, mas a gente apela para argumentar e afirmar que existe com provas materiais. E aí essas provas materiais são dadas em informações. E essas informações são transmitidas de várias maneiras. A gente pode colocar uma linha e modificar essa linha a partir de uma sistematização de possibilidades de editar essa linha. E cada possibilidade representa um grau de ação modificadora. Então, para cada modificador, a gente tem o grau. Então, vamos dizer que a gente tem uma água e para cada impureza que a gente coloca na água, a gente tem uma modificação. Essa impureza pode reduzir a água, pode aumentar a água, mas a água vai continuar ali. Só que o que está por trás da água é a impureza. A água ela não pode ficar mais pura do que é. É impossível, é mentira. Quando a gente fala de pureza da água, quer dizer que a gente assume que vai retirar as impurezas. Mas essas impurezas, elas, às vezes, elas estão na água e a gente cria um método de distanciar essas impurezas, julgando-as como partículas da água que não precisariam estar ali. Então a gente começa a emagrecer a água ou dizer, conferencialmente, a partir de métodos de sensibilidade, de que ali existe uma água mais pura. E aí a gente arruma várias formas de medir a impureza da água, consolidando a investigação para ver micropartículas de uma forma mais ampliada, dando zoom nas micropartículas. Então, assim como a água ela é fluida, e se você colocar a água de uma forma prensada, em um ambiente fechado, você vai começar a digitar sobre a água e sobre a pressão que você faz na água em fecho. E o desfecho da água sob pressão em um ambiente fechado vai resultar em fluidez diferente. Acontece que essa diferença de fluidez é causada pela pressão
que a água que é admitida na água a partir de uma caloria ou de uma energia, que é o movimento das partículas em associação de pressão, né? Então a pressão ela faz isso. E você sabe que as micropartículas que são consideradas impuras podem ser transformados em purezas sobre a energia, né? A energia consegue destruir as impurezas em consideração. Então, gastar energia se tornou algo super importante para as massas fluídas. Na verdade, toda a vida é uma massa fluida que depende da água para conduzi-la em energia e pressão. Bom, e para esses argumentos humanos, né, que muitas das vezes são grupos de enganadores, né, utilizando da arte e da manipulação para nos manter enganados enquanto nos frustram, nos chamando para ajudá-los a troco de depressão, né? A troco de nada, a troco de salário mínimo. É complicado. É uma baixaria, é uma coisa que a gente não consegue perdoar. A gente vai viver, vai se desmoronar, não importando o que for, porque a gente não quer se importar com uma vida que trata a gente assim. Esse é o fim, esse é o fundamento desse ideal, né? E é ideal de associação, né? Vamos dizer assim, que uma molécula de água, ela não espera da outra molécula um comportamento atípico. A água se comporta tipificadamente, porque ela tem um padrão típico de se unir às outras moléculas de água. O ser humano não é diferente. Ele é uma massa decorada pela água. A molécula de água, assim como a molécula de água que está em um corpo está no outro, ela tem essa coesão de se unir como moléculas. E não existe campo de energia e barreira contra campo de energia que vai mudar isso. Não existe configuração para a água que mude a água. Você apenas confunde, dando a ela o estado de impureza, chamando ela de pecadora, a envergonhando, a colocando em deficiências que ela não tem, para que ela não saia do lugar. Seres humanos, impurezas ou não, isso é complicado. Porque o líquido que a água é em estado natural não deve ser dado por comportamentos humanos de refrigeração sintéticas, momentâneas, ou até mesmo superaquecimentos, né? E isso
é uma razão a ser pensada pelo simples ato de humanidade em humildade de saber que precisamos das constantes água, terra, calor, sol, ar e a comunidade que isso enaltece sobre o desenvolvimento operacional das células de graça ou de alguns esforços que são totalmente benéficos. Mas por que existe a impureza se o benefício de se relacionar com isso é garantido? Porque existem pessoas que tomam os nossos benefícios. Todos têm o benefício de se relacionar com a Terra, mas existe alguém que diz que tem que tomar o maior benefício para si e dar-se essa imagem de beneficiário superior, que é uma mentira. É uma impureza emprestante, um exemplo de não seguir. Mas isso é uma mentira. Isso é desnecessário. Mas de alguma forma, a insistência cria uma ilusão ou um grupo de ilusões que fundamentam-se nessa razão e criam necessidades. Os criadores de inimagináveis. E agora, qual personagem inimaginável a gente vai imaginar e vai criar? Nessa nossa dependência de ser criador de inimagináveis. Para onde olharemos? E aí o mundo começou a viver em outro mundo. E aí o mundo passou a não gostar mais do mundo. E aí o mundo passou a investir em tecnologias de super olhar para outros mundos. E aí o mundo começou a narrar outros mundos. E aí o mundo começou a falar de células. Aí o mundo começou a falar de micro-organismos. Aí o mundo começou a olhar para outros possíveis e fez possível e chamou de ciência, de sentido, de condicionamento impuro, de linha de descrição, de elemento presente no espectro de massas fluídas, de comportamento de água. Mas ainda assim é uma água. E a água é rica, a água é precisa. Não dá para pôr defeito na água. Não dá para pôr defeito no sol. Não dá para pôr defeito na terra. Não dá para pôr defeito no ar. Mas ousaram inventar esse defeito e crer que ele faz parte da água, da terra, do fogo e do ar, do sol e do ar. E que invenção, hein? Fez com que a galera, né, se estimasse em brincadeira e em ritos de crença, celebrarem os defeitos em soldados, em sabedoria dos dados, em proteção, em armamentos. A armada
né? Os escudos, né? E esses uniformes de sabedoria começaram a nos dividir entre superiores, porque possuem essas soldagens, esses elementos de proteção. Então, um cara vai na natureza hoje, ele vai com bota, com calça jeans, com blusa, com chapéu, protetor solar, óculos escuros, óculos de grau, luva, serrote, ferramenta disso, daquilo. Ele é um super. Tá superando. Hoje a pessoa vive na casa, casa encanada, água quente, água fria, água morna, panelas com alças, pratos, colheres, talheres, sabonetes, mesas, cadeiras. Homem superado. Água fluida que decompôs, sistematizando-se em um comportamento que lhe faz se manter em pureza. Ela filtra as impurezas ao administrá-las, ao confessá-las. Confesso que Deus em mim, impurezas de vontades de me superar nisso, de ficar com isso para mim, de dizer que isso é meu. Mas essa casa não é minha, Deus, é sua. Me livre dessa impureza. Mas essa vontade não é minha, Senhor. É do mundo, é de outra preocupação. É porque eu devo estar preocupado com alguma coisa que eu até mesmo tenho vergonha de dizer. Eu tenho vergonha de falar com minha voz superior, por isso deixo minha voz inferior treinar falar para que eu confesse-a, para que ela exale de mim, para que essa água impura empurre a impureza, quebre essa armadilha, essa atividade constrangida do meu órgão que se constrangiu ao ver na imaginação, na fluência do mundo, isso acontecer em outras realidades humanoides. Aquela mansão, aquela munição, aquele substrato, aquela orgia, aquela quantidade, aquele volume muscularmente falando, tudo isso cria alelos de colinergia e transdução daquilo que sinaliza ou pode sinalizar ao organismo, ou a água do organismo propriamente dita, que superaquece ou superesfria, e isso cria um ritmo, ou algo do exterior entra no interior e desfere em ritmo aos órgãos. E os órgãos que estavam afinados para tocar a música do Espírito Santo que Deus nos deu em harmonia com o mundo, começa a ficar tímido. O timbre começa a decair e a afinação começa a se destoar da realidade e ela começa a ganhar ou procurar refúgio no mundo imaginado, nas técnicas de superar o mundo e
viver num mundo da imaginação, como se esse fosse o mundo do céu, do seu Salvador. Você chegando lá, a única coisa que o seu Salvador poderá falar com você é: treine isso, drene isso, treine isso. Deus não fez isso para vencê-lo. Você tem Deus para vencer essa coisa que te constrangeu, que drenou a sua atividade. Então drene esse drenador. Drene essa dor. Colora-se. O mundo é maior do que esse aplicativo. O mundo, Deus é maior do que essa acusação, essa prisão psicológica. Você não é essa ilusão, essa palavra. Bom, e nessa sistematização, cinematologicamente falando, o mato começou a ganhar paisagens e a paisagem ganhou descrição e a descrição ganhou conta na contração do homem e encontrou lugar na água. Essa impureza então pode ser revelada e muitas das vezes a gente consegue argumentar essa impureza na ciência, na química, na física, na matemática e no português. Existem muitas instrumentações dos exames da ciência ou da partícula educação, que é o super observável, dentro da grife de conter, né, escalas de localização, né? Você coloca uma rede e localiza qual que é a frequência deondulada pela rede, né? Qual que é o tamanho dessa caneta, dessa careta? Quem no dia te fez caretar, desencaretar, desinfracionar assim da sua fração em estado normal? Então você tem o estado normal de pureza considerado atualmente dentro das escalas de dados que são que levam-lhe ao equilíbrio ou estatístico, né? O estabelecimento de si na normalidade, na média. Dentro dessas escapes da sua normalidade, existem os cenários e os invasores ou os elementos que são impuros à sua normalidade, à sua natureza. Só que essa impureza, ela é uma ofensa para as atividades. É uma coisa de esposa para marido, se é que você me entende, ou de amigo íntimo para amigo. É aquela vontade de não aceitar por ciúme a relação dessa água fluida com outras, porque isso pode gerar mudanças fluídas pela pressão em cena que se atuou, pela imagem que se fez e guardou. E o anjo da guarda nosso tenta nos dar, junto com o seu amiguinho Satanás, ou o demônio da vez, uma acusação. Por que você atuou desse jeito? Isso não é normal para você. Você está pecando. Você não é esse. Se você continuar assim,
o nosso casamento está por água abaixo. E todas as formas de questionar e lamentar por ciúmes, que é uma verdadeira doceria do mundo, que diz saber, mas não sabe nada. Se ofensa e medo, né? E aí a gente tem aquela imagem da gorducha, né? Ciumenta, cheia, querendo os nossos doces e travessuras do dia. Olha, eu vou filtrar isso. Você não vai ficar com isso, não. Pode passar para mim. Você, você precisa ser o padrão normal. Eu posso, você não. Eu posso ter tudo isso, você não. Porque eu sou anjo, porque eu conheço as coisas, que eu sou o primeiro da sala. Eu sou a estrelinha. Não é assim. Então, na vida, a gente tem que tomar cuidado, porque algumas escolhas sagramentadas, alguns comportamentos e tratamento, isso e aquilo, fizeram com que o mundo imaginasse, preferisse manter as pessoas em estabelecimentos edificáveis. Então passaram-se a lutar para que uma pessoa se mantesse burra, se mantesse drogada, se mantesse na edição de consideração taxável, né? Ah, pelo menos ele aqui, eu sei quem que é ele. Pelo menos esse aqui tem um doutor para ele. Esse aqui não tem nenhum doutrinador para ele. Esse Jesus aqui. Agora esse daqui a gente tem. E aí fez a pessoa ficar drogada, doente, afóbica, né? Uma coisa assim. Burra. Então todas essas taxas, né, são doses de operação muito pesada do ser humano procurando saber ou desaciumentar-se e manter o cimento aciumentado, né? Manter a pessoa em um lugar como se a gente precisasse de ter um lugar, como se a gente não fosse uma água fluida pela graça e santidade de Deus, o Criador do evento animal. Mas o sábio soube saber que precisa saber. E constantemente a saber precisa de questionar o saber. E é sobre essas questões que a gente vai falar. É o questionamento que traz a sistematização daquilo que a gente chama de sistemas. E a sistematização, ela faz com que o ser humano passe a organizar frases sistematizáveis, onde a gente também chama de equações lineares, né? Que é como se fosse um texto transformado em equações. E cada pergunta, cada oração desse texto vai voltar para nós um resultado, 0 ou 1, 0 ou 2, 1 ou 2, 2 ou 1. E aí a gente vai ter uma escala de frases em respostas. Isso vai funcionar para nós em um sistema. E esse sistema, sobre a indexação
objetiva de contrações possíveis, né, escalares, a gente vai encontrar se é de 0 a 10, se é de 10 a 20, e aí dentro da numerologia, a gente vai formar uma frequência e vai contar a resultante dessa frequência como se ela representasse um corpo coordenado pela ação que lhe é tomada em caracterização média daquilo que se toma a saber do espaço, do universo espacial do verbo. Então o verbo se tornou um planeta. E no espaço desse planeta existe o Senhor do Verbo, aquele que busca ser dono desse planeta, ser Deus desse planeta, estar na frequência média, no caminho do meio desse verbo, dessa oração, desse texto, desta consciência em consolidação de se doar para descarregar em verbo coerente, coesivo, na linha de imagem que é admitida sobre essa avaliação, desse exame, dessa pontuologia. E existe sim, para cada articulação do corpo humano, uma escala possível numerologicamente falando. E existe sim, para a associação numerológica dos argumentos articulares desse corpo, que são dados como movimento em relação aos músculos, existem sim frequências coeficientes, fricções coincidentes. Por quê? Porque quando a gente pega um objeto, a gente tem coincidência se eu te dou um objeto similar ou o mesmo, porque a gente tem produtos semelhantes. O produto em semelhança faz o frequente, coincidentes, caminhos cruzáveis, aspirações, frases, verbos, coerência, relacionamento, descrição, uma verdade em comum. A comunhão é essa. Entende? E aí, isso se torna para nós um desfecho. Porque a gente começa a fazer perícia. Ou seja, a gente começa a fazer os desfechos dos alcances das fontes sensitíveis humanas. O que o olho vê dentro de um ponto de localização. E por que vê? Altura, localização, audição em relação ao componente. E tudo isso, a arquitetura desforma, modula as frases que coligam na interpretação de um ser que sente a ação exterior e compatibiliza, processando interiormente frequência coincidente, o texto que emoldura um texto que o outro também testou. Teste, lamento.
E aí você começa a entender as faixas, as pistas, os bairros, os municípios, as famílias, os genes, os DNAs. Aí você passa a entender e até se admitir inteligente, interessante, sabedorente, coligente. Passa a admitir ciente e até casar com um ente. Até descobrir um ente. Como se isso fosse glória. Aleluia. Hosana nas alturas. Nazaré. Como se isso fosse para aula, ou para lua, ou para arte, ou para Marte. Esse planeta, você vai levar o seu enteado, o seu sobrinho, o seu paciente para a conquista desse terreno, né? Desse planeta, desse verbo em encarnação, desses gestos, dessa frequência em vida, dessa média. E assim ele viverá e agradecerá por viver na graça que você, né, purificou, angélico, angículo, corretor de imóveis. Acontece que muitas pessoas e gerações e definições trouxeram ao mundo caráter de modulação de preocupação, de passar na frente. E tudo isso fez com que as pessoas se encorajassem para criar ativações, fazer coisas que não haviam. Então a supervisão, a câmera, o estúdio, as entidades que se colocam a estudar e a fazer, tomaram gosto de coragem, como se nós fôssemos os vinhos para a honra e glória deles no exercício angelical de se tomar naquela presença e poder consumir aquele vinho. Então os gladiadores querem a taça, querem serem os artistas, querem ser os Harry Potters da nova geração. Tudo para provar a honra e a glória daquilo que a gente considera Deus, mas na verdade Deus já está presente, já faz na nossa vida aquele trabalho de pureza, aquela água, aquela constante. Só basta que a gente confesse. E essa confissão é realmente resolver um problema matemático. É treinar, resolver as operações de falta de coragem, de impureza. Revelar a impureza em nós é matemática, é rezar, é admitir que existe alguma coisa em nós que nós não conseguimos controlar. É algo que é algo que era para ser fluido e não está fluindo. É algo que era para o fígado disparar, mas não está figadando. Era para o pulmão respirar, mas não está respirando. O que está acontecendo? Que pausa é essa? Eu não estou comendo nada, por que está pausando? Estão me comendo. Tem cupim em mim? Tem bactéria em mim?
Tem vírus em mim me atacando, me comendo? Ou eu preciso de sentir-me assim? Não, conversar de uma maneira surpreendente, de uma maneira teatral, artística, musical, fuck you, foda-se, o que quiser, só confessar. Fazendo mal ou bem a quem escute. Acontece que quem escuta, quem trabalha escutando, não escuta modulações palavreais. Escuta o som do espírito, a equação do som, o eco que esse som vem fazer. Então é um choro e um roer de dentes, ou é uma graças à intelectualidade de saber dessa supervisão, e que às vezes a alguns parece até doentio. Em classificações, em mudanças de opções, em desespero, em escolha. Ah, vai para casa do seu tio. Eu não aguento mais você aqui. Ah, fica doentio, porque assim eu vou aguentar você, eu vou deprimir você e vou dar remédio para você e vou dizer, eu compro remédio para você. Toma esse remédio aí porque você é doente. Você fica vivendo a vida que o seu tio poderia oferecer enquanto eu tenho a minha vida, eu dou a minha vida para oferecer para você. E que tio é esse? O tio da televisão? O tio do supermercado? O tio ali da... Que tio é esse? Que doentio é esse? É? É o tio da professora? Você queria ser inteligente? Queria ser filhinho da professora? É? Para resolver questões mais fáceis? Para não ter essa dificuldade que você tem para resolver a questão sendo meu filho? Então, vai no médico que o médico vai te chamar de doentio. Ele pode até se fazer você virar hóspede dele. Porque ele é médico, né? E aí, ó, você não virando hóspede dele, quem sabe você dá conta de virar médico. Tome o medicamento para doentes débeis mentais, doentes isso e daquilo, doente daquilo e daquilo outro, psíquico, isso e aquilo. Mas tudo é uma mera água em desadequação do seu estado natural. Corpo, pressão, dispressão, tempo de decaimento da pressão, paciência. Confessão. Porquê? Controle de porquês. Quantos porquês tem na confessão? Como tornar esses porquês uma unidade, um tronco? Como queimar esse tronco? Como reaproveitar esse tronco para carpintar-se, para perdoar-se, para dizer graças a Deus que eu pequei aquele momento, porque hoje eu tenho essa salvação, essa cadeira para me sentar. Essa certeza de que o pecado pode ser transformado em algo bom que ajuda as outras pessoas que nascem a sentar ou saber do assento que essas palavras têm. Saber da descrição que elas tomam em uma oração.
saber da localização em que elas se encontram, saber que elas podem ser transfiguradas, saber que elas podem ser convertidas. Você pode transduzi-las. Você pode fazer a releitura, a tradução. E aí você vai filtrando e colidindo cada vez mais com aquilo que aparecia um vilão, para aquilo que parecia inalcançável. Quanto mais colisões, mais reinterpretações, mais renascimentos naquilo, você mais renasce em si saber, força para aquilo. E aquilo se torna um resultado, uma resultante, uma possível modulação de si, mesmo que intelectualmente, né? Então, vamos olhar para um detalhe aqui. A equação linear, então, uma equação para nós é como se a gente dissesse, a gente colocasse assim, vamos aqui. Então tá. A equação para nós é uma informação, material com movimento. Só isso, só isso. É uma informação material com movimento. Esse movimento, ele é a escala da informação. E essa escala vai representar para nós o quanto a informação pode variar. A informação pode variar. A equação, ela vai representar a variação dela em uma imagem. Imagem, e aqui a gente, as várias imagens. Só que a imagem, ela tem um resultado que a gente chama de o escolhido. O escolhido, geralmente em um grupo, é a média. Média de resultados. Geralmente em um conjunto. Só que, sem o conjunto, o escolhido, ele é apenas um e ponto, acabou. Um ponto. Agora, num conjunto, já é a média. Você está entendendo? Equação, para nós, fundamenta o jeito. Então, sabe quando a gente fala o Jesus? Na verdade, a gente está falando o jeito que conduz o grupo de resultados. Resultados do quê? Da equação. Equação é o quê? Equação é a informação material
com movimento. A matéria que informa, informação material com movimento. E a informação material com movimento está ligado a um substantivo, uma substância, e essa substância ela pode ter movimento porque ela tem partículas que a gente chama partículas subatômicas. Então, essa substância com partículas subatômicas ganha aquilo que a gente chama de verbo, que é o comportamento da união sofrível das partículas. Então, como as partículas escolhem sofrer ao todo, né? Então, existe uma escolha a sofrer. Só que essa escolha, ela vem antes pela relação com o exterior. Então, a gente tem o exterior, que é o cenário, né? É o mundo material, onde a gente... É o mundo material, onde a gente faz as equações para sentir, né? Equações está no mundo material, onde a gente faz, né? As coisas que são necessárias para sobreviver, os verbos, as frases, né? Na verdade. E aí, o que acontece? Se a gente está coligado com o mundo exterior, o exterior para o interior é uma linha. Tá vendo? A gente alinha. E essa linha a gente consegue formar a harmonia, que é também chamado de equilíbrio e que é também chamado de estatístico. Por quê? Porque a gente passou a um momento de condicionar portas e ambientes fechados para tornar aquilo que era um mundo imprevisível em previsível. Por quê? Porque a gente armazenou, guardou, consolidou, dadificou, né? Criou uma linha, uma rede de dados previsíveis. Previsto, está previsto nessa molécula de água sob pressão desse ambiente fechado, onde vai fazer isso daqui, ação e reação previstas, certo? E toda essa ação e reação prevista foi notada em um grupo de verbos reativos. E, na verdade, isso se chama ética. Ética do trabalho. Sabe por quê? Porque existem 1 milhão de verbos aqui. É como se a gente tivesse um sistema fechado. É como se a gente tivesse aqui, ó. Vamos dizer aqui, ó. Vamos passar para baixo. É como se a gente, em todo o ambiente, tivesse assim, ó, um conjunto infinito de trabalhos. A gente tem o infinito. Só que o que a gente vai fazendo? A gente vai coroando o certo, o previsto. E aí a gente vai forçando as pessoas sobre ética e moral, sobre ética e moral, a gente subtrai da possibilidade dos seres o infinito. E aí, o que a gente começa? A gente começa a acreditar nos seres
que eles vão fazer só isso daqui, ó. Ou eles vão ativar aqui, ativar aqui, ativar aqui, ativar aqui, ativar aqui ou ativar aqui. E todas essas regiões aqui, ó, descenderão dessa ativação, ó. Tá vendo, estrela? Por quê? Porque a gente fez uma redução e a gente decompositou nessa redução os verbos particularizados sobre isso. E a gente fez essa alienação de verbos, ó. E aí, o que aconteceu com isso? A gente fez uma combinatória e revelou uma matriz. E, na verdade, a gente tornou isso aqui uma matemática, uma forma de manter as pessoas nesse solo. Tá vendo as pessoas aqui? Ou seja, essas meioses celulares. Então, o que isso quer dizer para nós? Que a gente tem, sim, as frases. Essas frases formam equações e equações, né? A gente pode ter várias frases que vão formar várias equações. Só que o que acontece? Como saber o que quer dizer? O que quer dizer os vários, né? Ele quer dizer o primeiro mais detalhes. Então sempre é assim, sempre é assim. A gente está sempre com carros de detalhe. A gente está sempre no trem e o trem é o motor. O resto são detalhes que o motor puxa para chegar com precisão. Então a gente tem o informal e os detalhes de primeira ordem e segunda ordem e sucessivamente. Então, isso é um sistema. O sistema ele é assim, ó. Você tem aqui, né? Vamos tentar fazer diferente. Vamos dizer assim que você tem aqui. É. Uhum. Vamos tentar tirar isso aqui. Vamos dizer assim, né? E aí o que acontece? Acontece o seguinte. Que tudo, esse aqui é o exterior e esse aqui é o interior. Tudo que chega do exterior faz uma pressão no interior. Então toda ação tem uma reação. Certo? E esse interior, ele para nós
ele é água. A gente tem água aqui, ó. Água, água, água. A gente tá cheio de água, tá bom? E aí o que que acontece? Essa água se transforma para nós em uma linha de estado. Essa linha de estado é uma linha que tem as suas contas, né? Ou seja, os seus nós. Nós na linha. Então, eu sou uma linha. Mas eu com o meu irmão, eu sou uma linha assim, ó. Eu com meus dois irmãos, eu sou uma linha assim. Eu com mais fulano, eu sou uma linha assim. E mais os meus irmãos, eu sou uma linha assim. Vamos dizer assim. E aí a gente só vai se desalinhando. Só que desalinhar faz com que a gente treine o realinhar. Então a gente está sempre desalinhando e realinhando, e isso faz configurações micro moleculares. Porque quando eu vou desse estado para esse, a gente tem a memória das dobras, né? Memórias musculares, memórias das dobras. E essas memórias, para nós, formam contas novas. Contas novas. Essas contas novas, né, fazem com que a gente vai reagindo diferente. A gente tem reações novas, certo? Só que o que que acontece? Nós conseguimos reagir ou manter sem reação. A gente consegue controlar a reação. Quanto mais a gente reage, mais a gente controla a reação e mais a gente precisa de reagentes para causar reação em nós. Em nós aqui, ó. Ao nós aqui. Nós na linha. Certo? E aí a gente vira essa bola de seres humanos em acordos molares, né? Moleculares, noslares. Por quê? Porque tudo virou um ambiente fechado, né? A gente vai pro lar, olha só, um ambiente fechado, para piscina de ramos, de romas, pro campo de fruta, pro campo de morango, o campo de banana, né? O campo de tá na X valor. Esse X é o valor reconhecido, é a UFR, né? Frequência denotada, esperada, expectada, né? Vão chutar você, vão fazer você sentir até que você seja levado a esse meio de campo, que é a frequência. A frequência, né, o que é frequente, que faz você se tornar ente íntimo desse campo, é a média. E aí todo mundo vai chutar você para que você fique na média. Vamos supor que você vai para casa da sua namorada e aí você chega lá na casa da sua namorada e você é um... Oi. Ah, tá. Apertando o botão errado aqui. Aí você é um estranho, né?
Você chega na casa do seu namorado e você se torna um estranho. O estranho. E o estranho, ele é o zero da vez. Só que do estranho para o ente X, ou Fx, ou Fr da questão, o que reage, né? O que reage às ações, né? Quanto mais você reage, mais você captura o gostar de equilibrar-se sobre essa estatística. Aí o que que você faz? Você faz esse corte na carne, ó. Do zero você vai pro FR. Tá vendo? E aí desse zero você pode ir para vários gradientes de estar, né? Olha, existem vários. Só que cada um vai formar uma imagem de você. Tá vendo? Tem você aqui, você aqui, você aqui, você aqui. E tudo isso aqui é uma frequência. Só que existe os pontos, né, dentro dessa organização de frequência quente, frequência fria e frequência média, vamos dizer assim. E aí o que que acontece? Isso tudo está relacionado ao estado da partícula subatômica do seu estado, né, do seu comportamento em relação ao previsto. Eu não falei que tudo é previsto? E aí, o imprevisto para todos é um artista. O artista, ele é o imprevisto. Ele é o Deus ele é o anticristo, né? É o que não queria isto e o que tá tipo assim, querendo controlar tudo, é o imprevisto. Sobre esse tipo de tabuleiro, né? Já viu aquele negócio de tabuleiro de sei lá o que, o chu, sei lá, isso aquilo. Não tem esses tabuleiros mesmo. É como se fosse a visão do alto, sabe? E aí o que que acontece? Acontece que isso vai modulando você sobre esse tipo de diversão, né? E aí o que que acontece? Existe para esse padrão de interpretação, o saber sobre essa captura, né? Então todo texto, toda confissão, toda expressão, toda interferência em um sistema descreve, né? Descreve, e essa descrição, esse descrever forma para nós essas frases aqui, ó, né? Vamos dizer que isso está para um corpo, e isso está para o comportamento da variação das articulações desse corpo. E aí existe um jeito, né? Existe a maneira de ordená-las e classificá-las, né? A possibilidade de ser determinado, a possibilidade, o possível indeterminado, o impossível e soluções, né? Como fazer as soluções para isso. Mas acontece que isso é só apenas uma forma, né? Essa receita
né? A maneira é uma forma de argumentar o possível. Só que geralmente os seres humanos, eles não segmentam isso. Eles fazem com que haja uma cauterização dessa via de descrição e passam a ver de uma maneira mais radical, que é a maneira de por que não? Precisa ser. Só pode ser, entendeu? Então, o universo, ele tem essa organização e os seres humanos, eles começam a criar o só pode ser isso. Se não é isso, tem que ser isso. E é na programação dos relacionamentos com os meios, a gente acaba saindo com o apontamento só pode, indeterminante, é isso ou não é isso, se for isso, será apresentado aquilo. E aí esses são os resultados que temos e nos dão, né, por ter disso, né, participar disso. E de alguma forma, muitas das vezes é desespero e muitas das vezes é mais disso, né? E aí tudo vira uma impureza, um falso ciúme, um modelo de preocupação para dizer que houve uma dica, né? Houve uma coisa que é boa e pode ser mal, né? Pode transformar você em mal, né? Se você sair com muita coisa boa, né? É aquela coisa assim, ó. Se você tá muito bom, o contrário de você muito bom, você será muito mal. Então, quando você tá no meio, você não tá nem muito bom, nem muito mal. Então, ninguém te contradiz. Ninguém contraria você. Você não pode ser mal nem bom. Você é. Você preserva-se. Você é essencial. Então, é isso. Essa é a manha da galera. E num próximo vídeo a gente talvez entre em mais mais relacionamentos com esse tipo de conhecimento em relação aos sistemas lineares e o que eles fazem no nosso empreendimento de viver, né? Buscando a liberdade, a ilusão da liberdade que nos dão sobre esses empreendimentos, né, morais e éticos que nos fazem previsíveis para todos aqueles que assumem ter medo de vida porque nós vivemos, né? Socorro, né? Eu não sou tão vilão assim, eu não sou tão ameaçável assim, mas ainda as pessoas assumem ter medo de viver porque nós existimos, tá bom? Então é isso, a gente vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!